Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com Leonardo Gontijo. Leonardo, no final do nosso segundo bloco, você estava falando que reencontrou inclusive o seu João, né, nesse episódio lá do rompimento das barragens lá em Mariana. Isso me trouxe uma curiosidade, né? Você esteve trabalhando lá por 6 anos pela Samarco, quando a situação estava tranquila, né? As barragens estavam sendo construídas, depois elas ficaram intactas e, embora oferecessem algum tipo de insegurança para as pessoas, mas elas estavam lá, não é? Sim. Agora você voltou, depois do rompimento da barragem, viu aquela tragédia toda, as pessoas perdendo tudo que tinham, perdendo vidas, inclusive, né? E você reencontrou algumas dessas pessoas com as quais você tinha lidado na época em que tudo estava tranquilo. Como é que foi essa experiência? Como é que estavam essas pessoas e o que isso impactou na sua vida, né? Na sua experiência pessoal? Está me marcando ainda. Eu fui lá, eu tive a oportunidade de voltar lá 3 vezes, né? Então, eu revi colegas que ainda trabalham na Samarco, eu revi familiares das comunidades que eu lidava e revi vizinhos que eu morei lá durante 6 anos e tal. Então, são reações diferentes, mas em comum eu senti uma tristeza, uma desesperança, uma desilusão e uma falta de caminhos, assim, né? Eu acho que a mineração deu uma falsa ilusão que era sem fim. Sim. Sem fim para as pessoas. E não prepararam para outro caminho. Então, estou vendo todo mundo perdido. E sem ter forças para buscar uma nova caminhada, caso a Samarco não volte a operar. Uma alternativa. Né? Porque nunca foi pensada nisso, sempre se acreditou naquilo. Sim. E eu acho que a lição que eu estou fazendo, assim, na vida, a gente tem que sempre buscar outras alternativas. É verdade. Porque a gente fica preso àquilo. E a mineração, de uma coisa que a gente aprende muito, que ela tem um fim, ela tem um ciclos. Isso é histórico desde 1500. Sim. Então, e a comunidade não está preparada, em tantas cidades, como os funcionários, quanto as comunidades envolvidas, a população não está preparada devidamente, e agora com um desastre desse, para o pós-mineração. Então, eu estou acompanhando muito de perto, ainda não formei opinião sobre nada, estou isento, sim, mas é triste, né? É triste e poder, às vezes eu fico pensando por que eu podia ter feito diferente alguma coisa para tentar mudar alguma coisa. É interessante essa fala sua, porque nos remete ao fato de que Minas Gerais é um estado minerador por excelência. Então, o acontecido em Mariana pode se produzir em outros lugares. Sim. E essa perspectiva de novas alternativas em função da finitude, né, da mineração, a gente deve começar a pensar sobre isso. Porque algumas cidades, inclusive mineradoras, que tiveram o apogeu com a mineração, por exemplo, Itabira, mesmo, sim, que eu fui há pouco tempo, e agora a situação, as fontes alternativas estão sendo buscadas ainda, né? E você tem que preparar durante a mineração. Exatamente. E aí perpassa de novo, fazendo um gancho com o conselho de dar o empoderamento da comunidade. Sim. Para não ficar dependendo de uma empresa só. Então, tudo perpassa por isso. Exatamente. Né? Meu querido, agora eu queria abordar questões mais pessoais, falar mais um pouco do Leonardo mesmo, em família, né, na vida pessoal. Você foi durante muito tempo, 12 anos, né? Caçula de uma família de 3 irmãos, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre essa fase da sua infância, né? Essa relação com seus irmãos, com seus pais. Como é que foi isso? E você sempre em Belo Horizonte, né? Nascida em Belo Horizonte e sempre morando por aqui. Então, conta um pouquinho dessa fase sua. Meus pais são os 2 funcionários públicos, 2 advogados, né? Meu irmão é engenheiro, o Marcelo, mais velho, a Paula é advogada também, mais velha. Então, é relação a uma família tradicional mesmo, infância assim, de brincadeiras, de brigas, né, de muita rua, né? A gente vivia naquela época brincava-se na rua, brincava né, com tranquilidade, na rua, até à noite, preocupações, né? sem preocupações. Agora eu estou criando minhas filhas, eu estou vendo a diferença que nessa liberdade que a gente tinha. Mas nossa, assim, uma família nada demais, né? Uma família tradicional, com conflitos e com belezas como outra qualquer. Mas aí, depois de 12 anos de reinado, né, como caçula, aí chegou o Dudu. Isso. Não é? E o Dudu já com a síndrome de Down, né? Você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria que você abordasse mais diretamente a questão. Como é que a família reagiu a essa nova realidade? Porque era uma novidade, né? Nossa, foi uma mudança completa, né? Um giro de 360 graus na nossa família. Porque o que acontece? O preconceito advém da gente não conhecer. Sim. Por isso que a gente precisa falar do assunto, né? E hoje uma das bandeiras do Instituto Mano Down é a inclusão nas escolas desde criança. Então, antes do Dudu, a gente não conhecia as pessoas com síndrome de Down na minha família.
Então isso gerou uma série de... Gerou medo, gerou insegurança, gerou incerteza. O que é isso? E aí você tem aquele estigma, que é aquele tabu, um menino vai ficar babando o resto da vida e veio o médico dando a notícia que ele não ia falar, que ele não ia andar, imagina. Muitas pessoas acabam escondendo também a criança, Várias. Né, da sociedade. Né? Por falta desse preparo, que ele não fala sobre o assunto. Então veio aquela bomba, né? Um filho não planejado, que já tinha 3, eu estava com 12 anos, um caçula. E aí, assim, aí é o que eu falo nos livros. E foi nas curvas da vida que eu aprendi a amar. Então, ao invés da gente, e eu falo muito nas palestras, ao invés da gente frustrar, e é natural o luto inicial, a gente resolveu aprender a minha família. E o olhar do Dudu, e a gente tem uma música, Quando Te Vi, que eu falo do olhar dele, aquilo me mostrou que a vida é muito maior que aquilo. Ele falou assim, Léo, acredita em mim. O tempo inteiro falando para minha mãe, eu tô aqui. E veio para desconstruir, minha família mudou. Então eu falo assim, eu posso falar antes do Dudu, depois do Dudu. Então uma coisa que teoricamente foi muito ruim no início, hoje a gente fala assim, a gente queria chegar na Itália, a gente chegou na Holanda. Mas ao invés de ficar reclamando que eu cheguei na Itália, a gente começou a olhar as belezas da Holanda. Sim. E essa beleza mudou a minha vida. E hoje eu vivo por isso, minha mãe mudou, meu irmão mudou, e as pessoas que mudou. Então, ao invés de a gente lamentar uma frustração, quem sabe a gente não aprende? Eu optei por aprender. Claro. É esse recado que a gente tenta passar. Aliás, a vida é um aprendizado constante. Né? Para quem queira aprender. Né? E eu optei por aprender. Maravilha, uma boa opção. E você é casado também, tem inclusive 2 filhas pequenas, uma delas se chama Eduarda, em homenagem, né, ao Dudu, e ela é afilhada dele. Isso. Né? A outra... É a Laura. A Laura. Eu queria te perguntar o seguinte, elas estão convivendo com vocês, e estão percebendo essa relação amorosa sua com seu irmão, que tem essa síndrome de Down. O que você acha que elas vão aprender com essa convivência? O que elas vão levar para a vida delas, dessa convivência que elas estão tendo com vocês? Voltando tudo assim, né? Veio um filme na cabeça assim, que eu tô nesse dilema, né? Assim, mudei meu padrão de vida, baixando. E assim... Mas sendo mais feliz. Sim, aí é o que eu falo. E aí, depois que nasceu minhas filhas, eu comecei a pensar o seguinte, eu fiz mestrado, não sei mais o quê, tantos cursos superior, e nunca me ensinaram a conviver com a diversidade. Eu falo sempre, não existe MBA de diversidade. Sim. Então nós estamos formando excelentes técnicos, mas que não sabem respeitar uma opinião divergente, aproveitando esse momento do país. Né? Eu penso uma coisa, você pensa outra, eu não gosto de você. Porque a gente não cresceu com isso. Eu acho também que a questão a nossa formação tem sido nos últimos anos muito tecnicista. E não humanista. Então você não trabalha essa questão da sensibilidade, dos valores humanos, e nós estamos pagando por isso. Né? Pagando por isso que eu vejo às vezes chefes tiranos nas empresas que não respeitam a diversidade humana. Muito formado, 3 MBA, mas que não sabe lidar. Então, somando isso tudo... Desenvolver o intelecto, mas não a humanidade, que tem que ser convivendo. A dimensão humana. Então, pensando nas minhas filhas, eu comecei a pensar o seguinte, eu tenho que mostrar para elas que ela tem que fazer o que ela acredita. Então, nessa reconstrução, mesmo que você tenha menos bens materiais, então eu estou nesse processo. E agora, ela crescer na sociedade inclusiva é tudo que eu queria ter. Porque nos livros, né, quando eu estava escrevendo o final do primeiro, meu amigo próximo, teve um filho, chama Eduardo, inclusive com síndrome de Down. Ele lidou muito melhor. Por quê? Porque ele cresceu com o Dudu. Sim. Ele viu que aquilo não é um bicho de 7 cabeças. Então, minhas filhas, eu tenho certeza que elas vão crescer com um olhar diferente. Que amanhã, porque a gente esquece que a gente vai ficar velho, que a gente pode ter um acidente, que a gente pode ter um filho, ninguém quer e etc. Mas então, se você convive desde novo, que é a educação inclusive, que é uma bandeira nossa, você lida melhor com aquilo. E aí a gente só vai tirando as pessoas. Você fala inglês, então você está dentro. Você tem uma dificuldade para aprender? Sai. Então é uma luta até hoje para colocar as pessoas com Down nas escolas. Então, minhas filhas, eu acho que elas vão crescer mais humanas. Falando nisso, você acha que as escolas estão preparadas, no Brasil, estão preparadas para poder receber pessoas com necessidades especiais? O que você acha que deveria ser feito no sentido de desenvolver um processo pedagógico para poder realmente contribuir para a inclusão dessas pessoas? Essa é a segunda bandeira maior, talvez a principal do Instituto e da minha vida hoje, é a educação inclusiva. O Dudu foram 17 escolas que negaram o direito dele estudar. 17 escolas. Foram 4 anos que meus pais sonharam em colocar numa escola, então a gente conta isso no livro, com as palestras. Então foi um baque. Passados 25 anos são as mesmas desculpas, as mesmas justificativas. Você liga, tem vaga? Tem. Mas tem Down. Sabe como é que é? Então, a gente acredita muito, e hoje agora, em janeiro, foi publicada a Lei Brasileira de Inclusão, então as escolas não podem negar. Então a gente aciona o Ministério Público, por mais que seja triste para os pais, imagina, a escola já negou, você tem que acionar, mas a gente aciona. Sim. E o que a gente pensa? A minha leitura de vida, a inclusão nunca vai estar preparado. Sabe quando a TV vai estar preparada para receber uma pessoa com deficiência aqui? O dia que ela estiver aqui. Porque aí ela vai aprender com as pessoas com deficiência, com os familiares, com os professores. Aí nós vamos pensar que precisa de um banheiro diferenciado, um professor talvez que tenha uma paciência maior. Então a inclusão se faz no momento que a gente se depara com ela. Quando se vivencia a situação. Nunca estaremos preparados. E as escolas ficam sempre
postergando algumas e estão perdendo. E nós, ditos normais, estão perdendo essa oportunidade de conviver, eu falo. Eu sou engenheiro, eu nunca projetei um prédio acessível, porque eu nunca estudei com um ser humano cadeirante. E eu fui entender que a acessibilidade é eu andar com o carrinho da minha filha na rua, que é impossível andar. Paguei caro para ficar 3 dias vendado, para entender o que a pessoa passa. E a gente tem que falar isso nas escolas. E se a gente crescer com esse olhar, a gente vai buscar soluções, vamos buscar olhares diferentes. Então é um tema polêmico, precisa ser dito e eu acho que vai ser bom para todo mundo. Não sei se você sabe, muitas vezes, os pais dos ditos normais que pressionam as escolas para não receber as pessoas com deficiência. Já ouvi essas informações. Porque vai perder, vai ter o Enem e tal. E a gente está perdendo, talvez, cidadania, que eu acho que é o principal. Claro. Que não tem MBA. Sem dúvida. E não estamos exercitando a nossa solidariedade, o nosso amor ao próximo, né? O nosso respeito à diferença, enfim. Isso aí já vai atrapalhando todo um processo de desenvolvimento social e humano, né? Meu querido, infelizmente, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu queria fazer uma última pergunta a você. Qual o legado que você gostaria que o Instituto Mano Down deixasse para as gerações futuras? O legado é que ser diferente é normal, que a gente aprende com a diferença, todo mundo pode nos ensinar e que o amor, né, o amor ao próximo faz toda a diferença na vida. Eu acho assim, a gente quer minimizar a invisibilidade social das pessoas. E as pessoas com deficiência muitas vezes não são vistas. E a gente muitas vezes pode ser, independente da deficiência, a pessoa normal que a gente nem sabe o nome da pessoa, passa batido. E como que isso muda a vida da pessoa? Você dá uma atenção especial para ela. E a gente está precisando disso. O legado é que um dia talvez as pessoas olharem e falar, pô, aquela galerinha ali começou alguma coisa de fazer diferença na sociedade. Que maravilha. Meu querido, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Foi muito bom essa conversa com você. Muito obrigado. E você trouxe mais uma dimensão de informação, de conhecimento sobre a questão da síndrome de Down, mas eu acho que mais do que tudo isso, você trouxe uma experiência de amor. E é o que mais nós precisamos no mundo de hoje. Muito obrigado. Obrigado a você. Gratidão. O programa de retratos de hoje chegou ao fim. Mas se você quiser sugerir entrevistados ou enviar comentários, entre em contato com a gente pelo e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Semana que vem, nós temos um novo encontro marcado aqui pela TV Horizonte. E eu espero você. Grande abraço!